Olá, você que acompanha o portal Acontece no RS. Hoje nós vamos falar sobre o agronegócio que está cada vez mais tecnológico, mas a produtividade e o desenvolvimento continuam passando pelo conhecimento, pelo planejamento e pelas pessoas, né? Entre o dia 25, na verdade 25, 26 e 27 de agosto, na semana que vem, Espumoso vai sediar o primeiro seminário regional Cultivando o Futuro, né? Reunindo produtores, especialistas e representantes do setor para discutir os caminhos da agricultura e do desenvolvimento regional. É um evento que não é só para Espumoso, é um evento que é para a região, né? Para recebermos, então, para conhecermos mais sobre a proposta desse evento, conversamos com o Fábio Secom, ele que é secretário da Agricultura e Meio Ambiente de Espumoso. Fábio, como surgiu a ideia de criar o seminário regional Cultivando o Futuro, né? E o que vai ser apresentado nesses 3 dias de evento? Olá, tudo bem? É um prazer estar conversando com você, Elisandra. Muito bom, e parabéns pelo canal, né, pelo trabalho que você vem desenvolvendo, que uma das coisas mais importantes hoje é a comunicação. Todo mundo está correndo e nós temos uma falha muito grande de comunicação. É difícil a gente se entender conversando no olho do outro. Imagine quando a gente desenvolve um projeto que precisa do entendimento da população para que esse projeto aconteça, que é onde entra as mídias como um todo, né? Os veículos de comunicação. Então, parabéns pela tua iniciativa. É você que é um empreendedor do interior de Espumoso, e isso é uma honra para nós. Então, sobre o seminário, surgiu de uma necessidade, uma dificuldade sobre, primeiro, uma dificuldade financeira da Secretaria da Agricultura. Geralmente, as secretarias da Agricultura, elas trabalham com pouco recurso. E com esse pouco recurso, você tem que gerar ações que gerem grandes impactos. Então, nós começamos, desde o ano passado, desenhar a secretaria, redesenhar e construir ela. E aí nós entendemos que a secretaria precisa de 4 grandes áreas. A primeira, que foi a primeira diretoria técnica, quatro áreas técnicas, né? Então, a primeira que nós estruturamos foi a diretoria de saneamento rural, que cuida da parte de fornecimento de água, de fazer a parte do saneamento, dos dejetos, enfim. E depois a gente identificou, através de reuniões com as comunidades, que os produtores precisavam de incentivo na questão da produção de alimentos da agricultura familiar. E foi aí que nós contratamos, então, uma assessoria para cuidar dessa área específica. Depois a gente evoluiu e fomos entender qual era a real necessidade dos produtores de gado de leite e gado de corte. E aí nós entendemos que, naquele momento, eles precisavam muito de questão estrutural para suas propriedades. O que a gente fez? Nós levamos pedras para esses produtores para tentar diminuir um pouquinho a dificuldade deles de trabalhar, principalmente no inverno, nos atolador, né? Para quem trabalha com gado e leite, principalmente, sabe o quanto é desafiador isso. E a quarta diretoria é a diretoria que nós identificamos como uma grande oportunidade, que é a diretoria de gestão e inovação. Então, dentro dessa diretoria, nós vamos estar abrangindo aí 95% dos produtores. Haja visto que Espumoso é um município com grande extensão territorial, mais de 55 mil hectares de área cultivada, sendo que desses 55 mil, pelo menos 54 é com grãos. E dentro da área de grãos,
a gente sabe que tem um fator muito importante, que é o maior patrimônio do produtor, que é o solo. Então, através da dificuldade de recurso da secretaria, da divisão que a gente vê, a segmentação dentro da agricultura, nós identificamos que um seminário ele é relativamente barato de organizar, atrai as pessoas e é uma forma que a gente tem de fazer esse alinhamento entre os potenciais do município, os desafios e o que precisa ser feito agora no presente para a gente construir um futuro. Então, foi entendendo o todo da agricultura, segmentando as áreas dentro da secretaria, que a gente identificou que precisaríamos realizar esse seminário, primeiro seminário regional Cultivando o Futuro. E por que ele é regional? Porque nós temos o apoio das cooperativas, da Cotriel, o Sicredi, Cicobi, a Cressol, né? Todas as instituições que estão apoiando o evento e que têm unidades em outros municípios. Então, se as instituições do município estão apoiando, embora seja uma iniciativa da administração municipal, nós colocamos o nome porque ele é regional, ele é amplo, né? Então, foi mais ou menos isso a história do seminário. Perfeito, né? Uma construção, né, feita de um conjunto, né? Então, são várias mãos trabalhando para um evento grandioso, de sucesso, né? De uma pasta que é tão importante, né? Para o desenvolvimento econômico do município e da região como um todo, né? Uhum. Perfeito. E aí, falando ainda em desenvolvimento, né? A gente teve agora, essa semana, aí um grande evento promovido pela Cotriel, né? E pelo Scred, e aí está muito alinhado com o que também vai ser apresentado no seminário regional, né? Exatamente. A gente tem percebido que a Farsul, as cooperativas e o nosso município, a gente está num alinhamento, porque estamos percebendo a mudança no agronegócio. Então, foi muito importante o Impacta Coop, um evento fantástico, que vem crescendo ano a ano, que envolve os jovens. Percebi a presença de muitos jovens, isso é muito importante. O envolvimento de muitos colaboradores da Cotriel, do Sicredi, e tivemos até a presença de alguns produtores, o que é algo que nós precisamos trabalhar mais, porque organizar um evento exige muito esforço, muito planejamento, muita excelência operacional na execução. E o produtor ele pode aproveitar melhor essas oportunidades. Por quê? Porque lá eu participei das 3 palestras que eu acompanhei, eu saí de lá muito bem informado em relação à flutuação de preço da soja, do milho, estratégias de comercialização, qual o melhor momento de comercialização, embora o produtor saiba disso na prática, mas sempre é bom, né, Elisandro, a gente acompanhar a estatística, porque o Certeza. que não se pode medir, não se pode gerenciar. E hoje as margens estão tão apertadas que é necessário a gente saber exatamente onde que está indo os recursos e da onde que vem cada recurso. Saí de lá também muito entusiasmado com o movimento que a Escola Agrícola da Campina Redonda tem feito, com a fundação da cooperativa SESTEC, que é a cooperativa Escola Técnica, o que isso fortalece ainda mais uma escola que tem uma visão e que qualifica, forma tantos profissionais todos os anos. E a terceira palestra que eu assisti foi sobre para nós aqui até meio novo no Rio Grande do Sul, que é a fabricação de etanol. No Brasil, o etanol ele já tem uma grande escala, principalmente na região centro-oeste, com a produção de cana.
mas tem uma mudança de cenário no norte do Brasil, no Mato Grosso, onde o Mato Grosso já tem 20 das 36 usinas de produção de etanol a partir do milho. E é nesse momento que o produtor deveria estar participando do Impacta Coop para ele ver qual é a movimentação do mercado e qual é o tamanho desse mercado para os próximos anos. A gente vai trazer esses temas também no seminário. Tá? Nós vamos falar no seminário. Mas o que impressionou é, primeiro, as usinas de etanol que estão se instalando aqui no nosso estado, principalmente a BH aqui em Passo Fundo. O que vai ser fabricado nessa usina, que é etanol, glúten, é um glúten especial para fabricação de pães e até combustível de avião. E da onde que culturas que podem ser utilizadas para produzir etanol? São culturas que têm na sua base a produção de farinha, de amido. Então, cultura de milho e trigo. E eles também comentaram a questão da produção de biodiesel. Citou o exemplo da Soli 3 em Cruz Alta. Biodiesel, você precisa de sementes que tem que contêm muito óleo, que é a soja e a canola. E nessa apresentação, e com todo o alinhamento com o nosso seminário, o palestrante ele mostrou que entra milho ou trigo, vai sair etanol, vai sair outro derivado que se chama DDGs. O DDG nada mais é que o resíduo seco que tem alta concentração de proteína e de energia que é utilizado na alimentação animal. O que isso significa de interferência para nós aqui? Nós vamos ter maior liquidez para o milho, menor distância para entregar esse produto, maior liquidez para o trigo, e isso significa que o consumo dessa matéria-prima é maior internamente, ou seja, diminui a nossa dependência dos mercados exteriores. Ou seja, se o mercado exterior tiver estoque, não vai interferir no nosso preço, porque nós vamos estar aumentando o nosso consumo. Então, por isso que é importante a população, não só os produtores, mas a população entender e compreender, porque o desenvolvimento, Elisandro, da agricultura, a agricultura não precisa só de agricultores, precisa de toda uma estrutura que dê suporte para o crescimento. Precisa de administradores, precisa de vendedores, precisa de logística, então vai precisar de motorista, vai precisar de caminhão. O agronegócio vai crescendo, vai atraindo mais pessoas, então precisa de mais comércio, e precisa melhorar o atendimento lá nos restaurantes, porque começa a atrair mais pessoas para dentro do município. Então, o seminário ele vem justamente para complementar o que a Cotriel e o Sicredi já trouxeram no Impacta Coop. Perfeito, é toda uma reestruturação do mercado que reposiciona, né, o estado do Rio Grande do Sul como um todo, né, em questão de tecnologia, de desenvolvimento no agronegócio a nível estadual, que impacta, né, positivamente, né, em toda a economia, né, a nível estado, né. Então, são temas relevantes que é importante esse olhar do produtor rural, né. Exatamente. E porque o produtor, talvez o produtor, dentro de todos os negócios, de todas as áreas, é o que tem que estar mais conectado, porque são muitos fatores que interferem no negócio dele, né? Então, ele precisa ter essa visão macro, e eu penso que nós, técnicos, temos o dever de estar lado a lado com o produtor e sinalizando essas mudanças.
E eu tenho toda a certeza que a agricultura de espumoso, para a próxima década, vai dar um salto gigante. Por quais razões eu acredito nisso? Porque nós temos um mercado crescente, muito próximo de nós, que é Passo Fundo e Cruz Alta, e porque nós, como administração pública, estamos gerando um movimento nunca visto antes. E por que a gente está fazendo isso? Porque participando de outros encontros a nível estadual, a gente tem contato com outros secretários da Agricultura, com secretários estaduais, com pesquisadores e com agentes de comércio exterior do Ministério da Agricultura, e a gente entende que toda a cadeia precisa dos agentes políticos para ajudar a estruturar, para dar um norte, para levantar as dificuldades e gerar movimento. Então, por isso que a gente está olhando para frente e a oportunidade está nesses novos mercados que estão surgindo e como nós podemos otimizar isso aqui na nossa região. E o seminário tem um tema específico que a gente vai abordar. Nós vamos falar qual é o PIB do município, no geral, qual é a importância da administração pública, que é o recurso que vem através dos impostos, que vai estar circulando dentro do município, quanto vem da indústria, quanto vem de serviços e quanto vem do agronegócio. Depois nós vamos aprofundar dentro do agronegócio, como que ele se divide, quantos por cento é faturado no verão, quanto é no inverno. Dentro do verão, quais são as culturas? Basicamente soja e milho. No inverno, trigo, canola, gado de leite e gado de corte. E aí nós vamos entender esses números e eu vou estar apresentando no seminário e qual é o risco e qual é a oportunidade. Depois nós vamos falar como que nós vamos otimizar isso para o produtor. Bom, nós estamos enxergando o todo do município, o resultado de todos os produtores. Nós temos a estatística por grupo de produtores, quais estão mais evoluídos, quais estão menos. A gente já tem essas informações. E a gente entendeu que, tecnicamente, a gente tem uma possibilidade de crescimento muito grande na utilização de calcário ou outros corretivos de solo. Ou seja, hoje o nosso diagnóstico é: se nós investir em correção de solo, nós vamos gerar um grande impacto. E aí, nós vamos mostrar que o município não tem como patrocinar esse calcário, esse corretivo para os produtores. Mas nós queremos estar junto com o produtor, junto com as instituições financeiras, para fazer esse movimento, para capitalizar e trazer esse recurso para cá e conseguir prazo para pagar. Dessa forma, o produtor investe em algo que é certeiro, corrige, aumenta a produtividade e tem um período longo para devolver esse dinheiro para o banco. Então, é nesse sentido que a gente vai estar trabalhando no seminário. Perfeito. É trabalhar estrategicamente para que as coisas aconteçam de fato lá na lavoura, lá no dia a dia do produtor rural, né? Exatamente. Perfeito. E aí falando um pouco do mercado futuro, assim, e principalmente qual que é a ideia? Vocês têm a visão, a ideia de tornar esse evento como um evento do calendário do município? Ótima pergunta. Na agricultura familiar, nós temos 4 eventos anuais, na agricultura familiar, que nós chamamos de festivais, que é um por trimestre. Então, no primeiro trimestre, Festival do Feijão. No segundo, Festival da Mandioca e a Batata Doce. No terceiro, Festival da Laranja. E no último, Festival do Milho Verde. Nós pretendemos criar momentos de desenvolvimento dos agricultores. Então, nós pensamos em estruturar todo ano ter um seminário
regional cultivando o futuro, aonde nós vamos... A ideia é, bom, tem um tema específico que nós vamos abordar. Esse ano nós vamos abordar o solo. E aí vamos monitorar até o ano que vem e nós vamos ir sentindo, bom, o solo está evoluindo, nós estamos alcançando nossos objetivos, o produtor está crescendo, ele comprou a ideia, ou precisamos reforçar mais? Se precisar reforçar, nós vamos repetir ele, de uma outra forma a gente repete. Se a gente vê que está ok, que evoluímos, aí a gente vai para outro tema, que é um outro tema, um fator muito importante, que a gente já tem em mente. Primeiro nós trabalhamos na base, fizemos o básico bem feito. Depois a gente sobe de degrau, vamos para escolha dos melhores materiais para cada ambiente. Escolha da genética, da melhor cultivar, que melhor se adapta. Porque aí a gente vai escalando, né, Elisandro? Começa com o solo, depois a escolha da semente, depois o manejo que você faz para depois chegar na comercialização. Então, nossa visão de futuro é solos, semente, manejo e comercialização. Então, eu estou falando aí já de 4 anos, né? E a gente tem outras estratégias, deixa eu olhar aqui bem certinho, para mim não me confundir. São mais 2 eventos. Um de início de ano, no mês de janeiro. Como eu falei antes, nós vamos aumentar a produção de milho, de trigo, vamos vender para essas usinas e vai voltar o resíduo para fazer ração para engordar o gado. Então, vai aumentar o gado de corte, que é o que nós queremos fomentar. A vantagem do gado de corte em relação às outras atividades é que você tem que investir um valor para adquirir os animais e adquirir alimento para engordar. Então, em 6 meses, você consegue fazer todo esse giro. Comprar esses animais, engordar, vender, pagar as contas e sobrar o teu lucro. Tá? Então, nós vamos fazer um seminário, como nós vamos chamar, Seminário de Bovino de Corte. Eu tenho aqui, estou olhando para a parede, porque está tudo aqui o cronograma. Perfeito. Então, a ideia é seminário de produção de gado de corte. Para isso, nós vamos visitar alguns confinamentos, visitar alguns produtores, pegar tudo que eles já aprenderam e vamos implementar aqui no nosso município. E no final do ano, nós vamos fazer o fechamento do ano. Então, já esse ano, nós vamos ter, não é prestação de contas, é apresentar os resultados. Onde a secretaria investiu, qual foi o retorno que teve, o que a gente tem que reajustar na rota. Então, na diretoria de gestão e inovação, são esses 3 momentos. Foco com gado de corte bem no início do ano. Por que início do ano? Porque, geralmente, os produtores vão colher a soja, colher o milho, plantar a pastagem, para daí comprar o gado, mas isso tem que ser feito bem antes, tem que se planejar bem antes. Então, planeja antes, para chegar na hora e executar. No meio do ano, que tem menos demanda de trabalho, o produtor senta para planejar, para aprender, e final do ano, a gente senta de novo para apresentar o que foi construído. Muito bem importante, né? Existir esse planejamento e depois fazer essa análise de dados do impacto, né, positivo que teve para o produtor rural, né? A gente vê o que precisa ser ajustado, o que precisa ser melhorado, o que se conseguiu se diversificar, trazer de inovação, né? Está vivendo muito no agronegócio no estado como um todo a realidade, né? Tem gente que está buscando a diversificação de cultura, né? E aí, falando em gado de corte, aí entra uma oportunidade daqui a pouco para aquele produtor que ainda não está trabalhando com gado de corte, daqui a pouco ver uma oportunidade de diversificar aí a renda da sua propriedade, né? E, por exemplo, gado de corte, eu acompanho muitos influenciadores digital nos Estados Unidos. Já visto que eu fiz intercâmbio lá, morei quase 2 anos nos Estados Unidos, trabalhei lá, aprendi inglês, então eu tenho influenciadores que eu acompanho. E qual que é a dificuldade deles lá hoje? Escassez de gado para engorda. Então, eles já estão num nível
que eu acredito que nós vamos chegar aqui. Tenho certeza que nós vamos chegar também, que nós precisamos engordar o máximo possível cada animal com raças específicas, porque nós temos escassez de unidades de animais. Então, tipo, se aqui a gente vende com os animais com 500 quilos, lá eles estão vendendo com 800. Então, eu penso que a gente vai ter que passar por essa otimização, tá? Otimização. Outra coisa importante do seminário que nós vamos abordar, e a gente está trazendo 2 profissionais do Ministério da Agricultura, que são especialistas em comércio exterior. Eles que vão para o exterior abrir novos comércios, vias de comercialização, principalmente de gado de corte. E a gente já ouviu uma palestra deles e eles deixam bem claro, precisa regionalizar o produto. Ou seja, nós temos a possibilidade de aqui dentro do espumoso, por exemplo, a gente ter uma raça específica que se adapte bem aqui e que atenda às exigências de comércios específicos no mundo, tá? E a gente tem que fazer isso de forma regional. Então, vai ser bem importante essa visão que eles vão estar nos trazendo. E a gente está pensando grande, nós pensamos realmente em implementar essa visão. E para implementar, nós precisamos comunicar. Para comunicar, a gente precisa estar junto, né? Com certeza, né? Fazer um trabalho, uma construção coletiva, né? Que vem somar, trazer, agregar conhecimento, né? E depois conseguir ver de fato os resultados acontecendo, né? Uhum. Até tu falaste aí na questão na questão do gado leiteiro, né? Recentemente, agora eu fiz uma entrevista com o gerente nacional, né, do programa Carne Angus no Brasil, né? E aí ele estava falando justamente desse conceito e de um conceito novo que é a união da genética do gado leiteiro com o gado de corte, especificamente a raça Angus, né, que é conhecida geneticamente aí pela produção, pela eficiência, enfim, econômica, né? Então, tudo vem a somar e é isso que vocês estão trazendo de inovação para Espumoso nesse seminário regional. Gostaria que tu deixasse, então, uma mensagem final para o produtor rural, né, para quem é do interior de Espumoso, para que participe, né, durante os 3 dias de evento aí. Primeiro que tudo é possível para quem tem fé. Porque quando você tem fé, você vai muito mais longe. Você vai em lugares que você nem imagina. Então, é acreditar, ter fé. Segundo, acreditar em Deus, mas acreditar que Deus ele te ajuda se você se ajudar. Então, você tem que ir ao encontro. E que esse seminário é uma das melhores e maiores oportunidades para os produtores e para a população se conectar com a visão que nós temos para a agricultura para os próximos 10 anos. Então, fica o meu convite, meu apelo para que a comunidade participe desse momento que vai transformar a visão que nós temos do agronegócio de Espumoso. Perfeito. Tem o link de inscrição, a gente vai estar divulgando no portal Acontece no RS também, né? Mas aí, para quem daqui a pouco não conseguiu se inscrever antes, aí tomou a decisão de ir, vai ter um credenciamento lá, vai ter... Teremos inscrição. Então, só relembrando, é de terça a quinta da próxima semana, do dia 25 a 27. Tem inscrição na hora também. A recepção é das 18h30 às 19h. A recepção, os produtores chegando, a gente vai ter um lanche lá, com produtos da agricultura familiar, e às 19h em ponto, a gente começa com as apresentações. Perfeito. Então, esse é o convite para o primeiro seminário regional Cultivando o Futuro, promovido, então, pela Prefeitura Municipal de Espumoso. Esse é o Fábio Secom, secretário da Agricultura e Meio Ambiente de Espumoso. Continue acompanhando o portal Acontece no RS, com mais entrevistas, informações e conteúdos relevantes para o agronegócio
do agronegócio do Estado e conhecimentos, informações de toda a região. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, eu. Bom final de semana. Igualmente.